fica para você também esse desafio. Se você tivesse que explicar para uma pessoa que nunca ouvira falar de Jesus, que nunca foi numa igreja, enfim, você tem a oportunidade de testemunhar acerca da fé e acerca dos resultados que a Jesus em você produz. O que você diria? O que você tem para dizer? Então essa é uma dos desafios aqui desse estudo. Tá bom? A gente vai continuar aqui. A próxima pergunta é a de número 5. E de acordo com os versículos 14 e 18, eu vou ler de novo para vocês. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E ao 18, então você pode ler então os versículos seguintes, porque eu não vou ler para não ficar longo demais, tá certo? Que aspectos do caráter de Deus são revelados por meio de Jesus? O que sobre Deus que Jesus estava mostrando nesses versículos? Pergunta de número 5. Apesar de ter tantos textos, tem 3 verdades nesses textos, nesses versículos. 3 verdades apenas, que é a glória de Deus, e aí a gente vai entender melhor isso nos próximos estudos. A glória de Deus é mostrada, Jesus mostra a glória de Deus nos versículos 14. Mostra a graça de Deus também, que é um negócio que contrastou terrivelmente no contexto que Jesus chega. As pessoas, o público no qual Jesus chega e prega, eram pessoas que estavam vivendo pela lei, e a gente sabe bem, né, sobre isso. Os fariseus, enfim, judeus como um todo, estavam ali vivendo sob a lei. Então, graça é uma coisa nova. Graça chega como algo novo para eles. Mas Jesus vem e apresenta a graça de Deus sobre eles. E a verdade, a outra questão importante que estava chegando ali é a verdade. Jesus trouxe a verdade, porque aquelas pessoas viviam uma mentira, viviam um engano. Então Jesus vem como a verdade e traz a verdade de Deus para aquele contexto. Então glória, graça e verdade são aspectos do caráter de Deus que Jesus mostra assim que ele começa o seu ministério ali, tá? E versículo 6, João, capítulo 1, versículo 19 a 34. Os versículos, você pode pausar o vídeo, sabe? Você pode pausar o vídeo, ler o trecho para que assim você entenda melhor. Versículos 19 a 34, os versículos 8 e 9, e mais a passagem do 19 ao 34, apresentam outro João. Ele não é o autor do Evangelho, mas João Batista, parente de Jesus, aquele que anunciou a vida de Jesus ao povo no seu tempo. Quais atitudes João Batista adotou para garantir que as pessoas não olhassem para ele, mas para Jesus? Preste bem atenção nessa pergunta, e é uma das reflexões, das aplicações que nós vamos fazer no final desse vídeo. Então, basicamente a pergunta é: quais atitudes João Batista adotou para garantir com que as pessoas não olhassem para ele, mas para Jesus? Versículos 19 ao 34, você tem resposta para essa pergunta. Mas, como eu disse, na nossa discussão, nós achamos o seguinte: João confessou que não era o Cristo com veemência, não é só, eu não sou o Cristo, não. Ele foi enfático, ele foi preciso ao dizer: eu não sou o Cristo, quando muitos achavam que ele era o Cristo, por causa de tudo que ele havia fazendo, inclusive batizando as pessoas quando essas arrependiam. João cita uma profecia e se auto-identifica nela como precursor de Cristo e não o Cristo. Próximo ponto. Declarou que o batismo dele, o batismo de João,
era apenas com a água, mas que viria o Cristo que batizava com o Espírito Santo e que ele não era digno nem de desamarrar as suas sandálias. Próximo ponto. Testemunhou e apontou Cristo quando eles se encontraram. Tá bom? E a próxima pergunta, eu já queria aproveitar o gancho aqui. A próxima pergunta nossa, nós estamos na 7, já caminhando para o final. A próxima pergunta é o seguinte: como você resumiria o testemunho de João Batista em relação a Jesus? Eu só pensei em uma frase, só pensei em uma questão. João saiu da frente o tempo todo para evidenciar Cristo. Segura aí que eu vou fazer uma aplicação sobre isso no final desse vídeo. Então, como você resumiria o testemunho de João Batista em relação a Jesus? A gente pega todos os 5 pontos que eu citei acima de posturas de João em relação a... As pessoas o confundiam e queriam saber se ele era o Cristo. Então ele foi enfático em pelo menos 5 pontos. E então uma das perguntas que o material nos traz é como que você resume isso? E eu volto a repetir. João saiu da frente o tempo todo e evidenciou Cristo Jesus apenas. Segura que vai ter uma aplicação. Pergunta de número 8. Deixe-me ler aqui. Leia João 1, versículos 35 a 51. E esses versículos apresentam-nos 5 homens. É uma das minhas perguntas preferidas. André, Simão, Filipe, Natanael e um discípulo cujo nome não é fornecido, mas sabemos que é do próprio João, quem escreve o Evangelho. E a pergunta é: como cada um testemunhou sobre Jesus? Essa pergunta é muito interessante. E as respostas são: ponto 1. Todos se tornavam discípulos. Se tornou discípulos. A princípio, alguns demonstraram dúvida e ceticismo. Não foi tão romântico quanto parecia, assim, sabe? Lendo, parece que todos receberam Jesus e foram logo caminhando. Mas tinha alguns que apresentaram ceticismo, qualquer coincidência conosco, enfim. Então, assim, todos demonstraram algum tipo de dúvida em relação a Jesus. Mas logo após chegarem, se aproximarem, ouvir de Jesus através de outro discípulo, eles reconheceram como Cristo, Messias, Mestre, Filho de Deus, Rei. E a partir desse reconhecimento, todos, que está citado aqui, todos os 5, procuraram uma forma de se aproximar de Jesus, seguindo de perto, impressionado com o que os profetas disseram, incluindo João, e com aquilo que estavam testificando. Eu vou fazer o segundo ponto sobre a aplicação, vai ser sobre essa pergunta, sobre a postura, a prontidão que esses discípulos tiveram ao aproximar de Jesus. Incrível como que, apesar do ceticismo, como que eles se dispuseram a se tornarem seguidores de Jesus. Bom? Pergunta de número 9. Quais dessas respostas você já encontrou ao compartilhar sua fé em Jesus Cristo? Essa é bastante particular, bastante pessoal, mas que tipo de resposta você já teve? Que tipo de reação você já teve ao apresentar Jesus? Ou você está enferrujado e não tem apresentado Jesus? Então, assim, é particular, é para você. Que respostas você já teve ao tentar ao tentar compartilhar acerca de Jesus para as pessoas, tá bom? E pergunta de número 10. Seguinte: se pudesse voltar à época desse capítulo, o que você mais gostaria de investigar a respeito de Jesus? Bom, isso é uma pergunta também para quem leu o capítulo, então você pode ler ainda o que você gostaria de investigar a respeito de Jesus nesses dias aí, sabe? E eu fiquei pensando assim, eu desafiei a pergunta aqui. Eu não sei se
particularmente sobre Jesus eu iria fazer pesquisa, já que tem muita informação acerca dele aqui. Mas certamente tem coisas que eu queria fazer. Mas tem uma curiosidade que eu queria ter feito, que eu queria ter investigado. Talvez os antecedentes da vida dos 5 discípulos, sabe? Esses aí que estão citados aí. Porque eu queria saber da história, da caminhada, da família, dos pais, dos filhos, dos parentes de cada um desses discípulos, sabe? Porque ao vê-los largando tudo e para seguir Jesus, eu gostaria de saber mais sobre a família deles, sobre a história deles, para que assim o milagre da salvação, o milagre de se tornar discípulo, ficasse mais bonito. Porque quando se lê o texto, parece que eram uns homens desocupados, sem nada para fazer, que está lá pescando e do nada Jesus passa, eles jogam a rede do lado e segue Jesus. Mas eu não consigo crer de que foi assim, com essa rapidez toda e com esse desapego todo. Prontidão, sim, seguiram Jesus sem trepidar. Mas eu sei que esses homens tinham história, tinham família, etc e tal. Então, assim, eu queria saber sobre a família deles, porque eu acho que quanto mais envolvido com coisas deste mundo estamos, e quando a gente decide largar isso tudo para seguir Jesus, ou colocar isso num plano inferior para seguir Jesus, a conversão, a salvação, o tornar-se discípulos fica muito mais interessante. Então eu queria saber sobre a história desses homens, tá bom? Pergunta 11. Nesse capítulo, João registra mais de uma dúzia de nomes, presta atenção, uma dúzia de nomes ou descrições de Jesus. Que nomes de Jesus têm maior relevância para você pessoalmente? Então, se você leu e não conseguiu identificar as 12, a pergunta diz que João registra mais de uma dúzia, mais de 12 descrições de Jesus. Eu vou lê-las para você aqui se você não conseguiu achar. Achei 13. Achamos, fizemos com o grupo de jovens. A primeira descrição é que ele é a palavra. 2, ele é Deus. 3, ele é Criador. 4, ele é vida. 5, ele é Filho unigênito. 6, ele é Cristo. 4, ele é majestoso. 8, Cordeiro de Deus. 9, Filho de Deus. 10, Mestre. 11, Messias. 12, Jesus de Nazaré. E 13, Rei de Israel. A pergunta é, qual dessas descrições, ou quais, tem maior relevância para você pessoalmente? Então, de todas que eu citei, você pode voltar o vídeo aí para você acompanhar, eu escolhi a palavra, a descrição de Jesus como palavra, porque essa produz vida a partir da morte e faz tudo existir a partir do nada. O próprio Deus encarnado. Eu vou explicar isso aqui que ficou meio confuso aqui.